Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o seguinte assunto. Eu vou falar se eu poderia ser presidente da República ou então se eu poderia ser líder de uma nação, ok? Nesse vídeo aqui eu vou falar, não ironicamente assim, mas qual seria a palavra, mas simbolicamente sobre colocar a ideia de que se eu poderia ser um presidente da República, tá? É apenas como eu fiz um vídeo aqui, por exemplo, eu fiz um vídeo falando se eu fosse um ator, né? Que é uma coisa que não é uma prioridade para mim, considerando o meu posicionamento como artista da parte literária e da parte de direção, mas eu falei, por exemplo, e se eu tivesse a oportunidade de ser um ator, como eu seria, né? Então você sabe que eu tenho um projeto do reino dos meus projetos. E isso daí me coloca num posicionamento como líder, ou seja, líder de uma empresa, tá? E um representante, uma pessoa com posicionamento diplomático, que eu dividi em duas partes assim, esse trabalho meu. Uma parte diplomática e uma parte de arte, né? Então ser presidente da República requer um posicionamento político. Né? E aí eu já expliquei várias vezes, tá, que a questão política não só não é uma experiência minha, como também eu não tenho informações acadêmicas que são necessárias para isso, tá? Nem conhecimentos econômicos, tá? E também nem um posicionamento assim politicamente correto associado com um líder político, ou seja, política não tem a ver comigo, não é o meu perfil. Mas eu vou falar aqui alguma coisa interessante, considerando a capacidade que Deus me deu como diplomata internacional e para fazer algumas coisas muito bem feitas, tá? Se eu poderia ser presidente da República. Então eu vou falar aqui. Se essas coisas, tá? Se essas coisas que eu falar aqui estão à minha disposição, eu posso ser sim presidente da República. É mesmo? Sim. Claro que você sabe que para uma pessoa ser presidente da República, chegar à presidência, precisa de um eleitorado, eu já expliquei isso também, né? Ou seja, nenhum líder, tá? Por melhor que ele seja, ele vai conseguir chegar até uma liderança tão alta se não coincidir a favor dele todo um conjunto de situações que venha promover um eleitorado. Tá? Consegue entender? Ou seja, um líder ele só vai chegar à eleição, ao posicionamento de estar de frente ali se ele for eleito, ou se tiver o eleitorado. Então, pronto. Então, agora eu vou colocar aqui algumas razões porque eu poderia ser o presidente, ok? Sim, haveria a possibilidade, Jorge, de você se tornar... Sim, haveria possibilidade de ser um bom presidente. Então, vamos lá. Então vou colocar aqui a estratégia que eu coloco que eu poderia ser um presidente. Para eu ser o presidente, uma das coisas que tem que acontecer é o seguinte. Eu, tá, vou ser o líder principal. Ou seja, eu vou tomar as decisões principais, eu vou estar acima. Ou seja, significa que não vai ter ninguém acima de mim. Significa que o modelo que eu posso sugerir, o meu posicionamento como um líder seria semelhante ao rei Davi. Ou seja, o rei Davi era o quê? Ele era o rei. Em outras palavras, ele era o cara que estava acima. Então todas as pessoas seguiam abaixo dele. Pronto. Para que eu consiga ser um presidente, tá, de um país, eu tenho que ter o posicionamento máximo. É claro que, por exemplo, quando você é líder de um país... tem outros líderes de outros países que estão acima, não é verdade? Como você sabe que, no caso, o povo de Israel era um país independente, então a autoridade máxima mesmo era o rei Davi, não tinha ninguém acima dele, os outros países estavam independentes disso daí. No caso do Brasil, por exemplo, existem outros líderes acima, por causa das questões internacionais. Então, nesse caso, a segunda coisa seria o seguinte, eu tenho que receber toda a aprovação dos líderes que estão acima. Se eu recebo toda a aprovação, tá, dos líderes que estão acima, em outras palavras, eles estão dando para mim a habilitação e a liberdade para estar como a liderança máxima aqui no Brasil, sim, eu posso ser o líder. Pronto, então, a segunda coisa, tá? Eu tenho que ser a autoridade máxima e
as pessoas que estão acima de mim têm que me dar realmente assim representação do tipo assim, não, a gente aprovou você e está dando espaço para você fazer isso daí. Pronto, eu não tenho nenhuma oposição vinda de cima. Pronto. O segundo critério é o seguinte, tá? Tem que haver uma quantidade, preste atenção, como eu falei aqui sobre a questão de eleitorado, né? Para que eu seja presidente, é impossível, considerando as divisões e as opiniões do eleitorado, não é verdade? Então, para que eu seja presidente, o terceiro critério teria que ser o seguinte: um grupo, tá, de pessoas, tá, que não represente a maioria, mas um forte grupo, tá, de eleitorado e uma participação bem grande de pessoas abaixo de mim, ou seja, abaixo, para se posicionar abaixo de mim, iriam estar me elegendo de fato, ou seja, significa que nem todo mundo iria aprovar. E por votação eu poderia até perder a tal das eleições com 10% de votos. Mas uma grande quantidade de pessoas iria estar aprovando sim. Você está aprovado para essa liderança. Você está aprovado para essa liderança. Foi decidido pela parte por cima e uma parte grande de pessoas, está um eleitorado por baixo, de 10%, vou colocar aqui de 10% do país, tá? Elegeram você. 10% do país colocaram realmente confiança no seu trabalho. Ok? Colocaram confiança. Seria a terceira situação. Qual outra situação? Deixa só eu organizar aqui o raciocínio. Preste atenção que eu estou colocando aqui o raciocínio de como seria possível isso daí. Significa que, Jorge, então seria impossível, né? Você chegou à conclusão de que seria impossível. Sim, pela parte técnica de eleição, ou seja, para chegar e estar disposto ao posicionamento, é quase que impossível, porque depende de todas essas coisas. Mas eu estou colocando uma estratégia que poderia acontecer. Significa que tendo a aprovação total de quem está por cima, tendo a aprovação de um eleitorado de cerca de 10% por minha própria questão, tá? Eu querer fazer um eleitorado meu, tá? Um eleitorado de pessoas minhas, tá? E a desaprovação do restante das pessoas, presta atenção, ser completamente rejeitado. Poxa, Jorge, mas aí nesse caso seria quase que uma ditadura, né? Sim, mas só poderia acontecer desse jeito. Seria que o desagrado dos 90% que se desagradaram da minha liderança, eles vão ser completamente desagradados. Seria essa a única estratégia. Então, eu vou ainda falar sobre como seria o meu posicionamento, tá? Mas não sobre as propostas de governo, eu guardo segredo, tá? 100% segredo. Eu vou falar aqui alguma coisa interessante sobre a ideia de que, pronto, você já está no lugar, pronto, aconteceu, pronto, eu vou falar, presta atenção. A primeira situação é a seguinte, ó, todo esse pessoal que está desagradado, eles vão ser desagradados mesmo. É como se fosse um concílio da parte de cima, tá? E deste eleitorado, tá? Deste eleitorado que eu mesmo vou tentar aprovar esse pessoal, vou ver se esse eleitorado está aprovado. Sim, eu gostei desse eleitorado. Ainda não gostei de vocês. Eu iria ser um processo assim de um mês, assim, de colocar algumas ideias para que essas pessoas pudessem pensar bem alinhados comigo mesmo, para que eles sejam aprovados como eleitorado também, tá? Mas a princípio 10% de eleitorado e o restante que desagrada, e os 90% que não concordou, sim, por alguma força, tá? Entre aspas, tá? Esse pessoal que foi desagradado, que é como que diz aqui, se foda, vou entrar como líder, pronto, né? Que nem o negócio do Zagallo, né? O Zagallo, ele queria porque queria ser o técnico, foi? Ele queria porque queria ser o técnico, e aí o pessoal, que esse cara tá velho, não sei o quê. E aí ele foi, agora vocês vão ter que aceitar. Ok? E o cara foi e ganhou o negócio lá. Presta atenção. Aí, presta atenção. Aí o que acontece? Me veio aqui na mente aqui agora isso aqui, tá? Ok? Que é bastante interessante, que ele ganhou mesmo a Copa, né? Foi uma das Copas que o Brasil mais foi a Copa mais famosa do mundo, né? Ok? Por exemplo, coloca alguma coisa adicional. E sobre a prática de cu encostado no olho dos outros, pra gente continuar aqui. Você já percebeu que sempre que eu cito essa coisa de encostar o cu no olho dos outros, o tempo passa. Tempo é dinheiro. Tem duas frases americanas que eu gosto. Ó. Tempo é dinheiro, e a outra, o cliente sempre tem a razão. Ok? O cliente aqui no caso sou eu. Ok? E aí significa o seguinte, Jorge, e tudo que encosta o cu no olho dos outros, dizimar isso daí. Acabar com isso daí para sempre. Pronto. Seria uma das metas de governo, se é que eu posso colocar aqui. Acabar com isso daí para sempre. Ok? Pronto.
Agora a segunda situação. A segunda situação, pronto, Jorge, você está no governo, tá bom, você conseguiu, pronto, imagine, ok, consegui, pô, aí imagine que eu estou na posição do presidente, do líder, né, principal. Tá, agora, o que você vai fazer? Pronto, uma das coisas que eu ia fazer é o seguinte, eu ia convocar auxiliares, tá, presta atenção. Como eu falei para você, que eu não domino sobre economia, não domino sobre dinheiro, sobre uma série de coisas, tá, que envolvem burocracias, tá, e também a própria ação mesmo das situações em que envolve fechar um negócio, né, movimentar dinheiro, ter um patrimônio, comercializar, etc. Eu estou completamente por fora disso. O que eu tenho é o quê? Inspiração, experiência, conhecimento e Deus. E o livro de Deus, né? Então, falei aqui algumas coisas. O livro de Deus, inspiração e experiência e conhecimento. Que são 5 coisas, pelo menos aqui, que tudo isso que está encostando no meu olho nunca vai ter. Jorge, mas pelo menos Deus, conhecimento eles não têm, nem experiência, ok? E nem inspiração, isso aí eu te garanto. Isso aqui eu te dou certeza absoluta. Tá bom, Jorge, mas pelo menos o livro de Deus e Deus eles têm. Deus, você acha que tem Deus? Você acha que uma merda que encosta o cu no olho dos outros tem Deus? Eu não acredito não, pronto. Mas pelo menos eles têm o livro de Deus. Também não. Isso aqui não foi escrito para nada que encosta o cu no olho dos outros. Mas eles não têm esse livro, mas nem caralho. Eu tenho isso aqui, eles não. Ok? Pronto, então coloquei uma razão assim, como se fosse assim, uma propaganda de governo, para você entender. Ok? Então, uma propaganda. Fale alguma coisa a seu favor. Pronto, falei aqui. Eu tenho 5 coisas que qualquer coisa que está contra mim nunca vai ter. Ok? Então preste atenção. Vamos lá. Então é isso é o que eu tenho. Pronto. Então o que eu ia fazer? Não por eleição acadêmica ou por eleição humana, né? De votação, ou então de um grupo de pessoas que decide quem vai ser os seus dignatários, como é que é o nome? Os seus assistentes, né? Eu iria eu mesmo escolher quem seriam as pessoas que estariam juntamente comigo, tá? Independente do posicionamento ministerial, que tem as vocações ministeriais tudo dividido, se fosse necessário eu violar essas regras, assim eu ia fazer. As pessoas que iriam trabalhar juntamente comigo, eu ia selecionando conforme a necessidade de ter pessoas, tá, a meu serviço para se posicionarem assim. Pronto. Agora o último raciocínio, 12 minutos. E você acredita que você seria um bom líder? Sim, eu acredito que eu seria um bom líder, ok? Consegue entender? Eu nunca me posicionaria como um político, entendeu? Como político, fazer eleições, tá? Fazer viagens diplomáticas, entendeu? Consegue entender? Me posicionar assim com uma postura formal, tá? Isso não faz parte da minha natureza, consegue entender? Mas sobre a ideia de poder fazer algo, tá, que possa melhorar e mudar determinadas coisas, sim, eu acredito que Deus me deu essa capacidade. A quem você se compararia? Eu me comparo à boa vontade do rei Davi, tá? Me comparo ao conhecimento do rei Salomão, me comparo também à boa vontade do rei Ezequias também, tá? Me comparo a outras coisas que eu não vou falar aqui, mas citando outros líderes como, por exemplo, Josias, tá? O rei Asa também e o rei Josafá. Eu me comparo a estes reis, tá? Que reinaram nos dias dos reis de Israel. Sim, ok? Eu tenho certeza absoluta, tá? Que eu poderia ser um bom líder, ok? Um líder máximo, Jorge? Um líder presidente? Sim, tenho certeza absoluta. Foi para isso que Deus me preparou, ok? Foi para isso que Deus me preparou desde o dia que eu comecei a buscar Ele, tá? Deus me inspirou para isso, tá? Deus me treinou para isso, tá? E é isso que eu sei fazer mesmo, tá? Considerando
todo o meu desconhecimento sobre números, sobre dinheiro, sobre tudo que diz respeito, tá, a determinadas situações que eu falei, que as pessoas que vão ser os funcionários juntamente comigo, tá, eles vão me ajudar a fazer isso daí. Eles vão fazer a parte que eu não posso fazer. Eles vão fazer para mim. E eu acredito que posso fazer isso daí.